Marina sempre teve vergonha das mãos calejadas do pai. Enquanto suas colegas do colégio particular eram buscadas por motoristas em carros importados, ela descia 2 quarteirões antes de casa para que ninguém visse o velho Fiat 147 azul desbotado que Roberto dirigia com tanto orgulho. Ele trabalhava como zelador de um prédio comercial no centro da cidade, mas fazia bicos nos finais de semana como pedreiro para pagar a mensalidade da escola, cara onde a filha estudava. Pai, não precisa me buscar amanhã, Marina dizia sempre, com aquele tom de irritação mal disfarçada. Eu volto com a Camila. Roberto apenas sorria, aquele sorriso cansado de quem trabalha 16 horas por dia, e concordava. Ele nunca percebeu, ou fingiu não perceber, que a filha tinha vergonha dele. Ou talvez soubesse, mas seu amor incondicional o impedia de confrontá-la. A virada aconteceu quando Marina completou 17 anos. Na festa, realizada em um buffet modesto que consumiu 3 meses de salário de Roberto, a adolescente convidou todas as colegas da escola. Foi um erro. As meninas chegaram de vestidos de grife, comentando entre risos sobre a decoração simples, o bolo caseiro, a falta de uma estrutura mais sofisticada. Sua família é diferente, né, Marina? Comentou Júlia, a líder do grupinho, com um sorriso que era pura maldade disfarçada de simpatia. Tipo, mais roots. Marina sentiu o rosto queimar. Observou o pai do outro lado do salão, conversando animadamente com alguns vizinhos, usando sua única calça social, aquela com o vinco mal passado. Ele estava feliz, radiante por proporcionar aquela festa à filha, mas tudo o que Marina conseguia sentir era uma vergonha profunda, visceral, que corroía seu peito como ácido. Naquela noite, algo se quebrou definitivamente dentro dela. Os meses seguintes foram marcados por um distanciamento crescente. Marina mal dirigia a palavra ao pai. Trancava-se no quarto assim que chegava da escola. Atendia suas perguntas com monossílabos, recusava-se a participar das refeições em família. Roberto tentava a aproximação, mas era sempre rechaçado. Deixa a menina, Roberto, dizia Dona Marta, sua esposa, uma mulher simples que trabalhava como costureira. É fase, adolescente é assim mesmo. Mas não era fase, era desprezo. O ápice da crueldade veio no dia da formatura do ensino médio. Marina foi aceita em uma universidade federal de medicina, uma conquista que era resultado direto dos sacrifícios financeiros de Roberto. Mas quando chegou o momento de tirar fotos com a família, Marina posicionou-se estrategicamente longe do pai. Quando Roberto, emocionado, tentou abraçá-la para uma foto, ela recuou. Pai, você está todo suado, disse com nojo evidente na voz. Vai estragar meu vestido. Roberto tinha vindo direto do trabalho. Não houve tempo de passar em casa para trocar de roupa. Ele ficou ali, parado, com os braços ainda estendidos no gesto de abraço interrompido, enquanto as lágrimas brilhavam em seus olhos. Algumas pessoas ao redor presenciaram a cena e desviaram o olhar, constrangidas. Marina não se desculpou. Simplesmente virou as costas e foi tirar fotos com as amigas. Ao entrar na universidade, o distanciamento se tornou físico. Marina conseguiu uma vaga na moradia estudantil e praticamente desapareceu da vida dos pais. Ligava uma vez por mês, conversas de 5 minutos, onde Roberto perguntava sobre os estudos, se ela estava se alimentando bem, se precisava de dinheiro. Marina respondia com pressa, sempre com a desculpa de que estava ocupada, e desligava. Roberto continuava fazendo seus bicos, agora enviando mensalmente uma quantia para a conta da filha. Dinheiro que ele economizava pulando almoços, usando a mesma roupa surrada, remendando sapatos que já deveriam ter sido substituídos há anos. Mas Marina não sabia disso, ou não queria saber. Os anos na universidade transformaram Marina. Ela se enturmou com estudantes de classe média alta, aprendeu a imitar seus trejeitos, seu vocabulário, sua forma de se vestir. Nas raras vezes em que perguntavam sobre sua família, ela mentia. Dizia que o pai era empresário, que a mãe era professora universitária. Construiu uma vida inteira de mentiras para esconder suas origens humildes. E funcionou. Marina se tornou popular, respeitada, admirada,
Namorou um colega cujo pai era dono de uma rede de hospitais particulares. Frequentava festas em coberturas, jantares em restaurantes caros, viagens para resorts em feriados prolongados. Quando voltava para casa, 2, talvez 3 vezes por ano, tratava os pais com uma polidez fria e distante, como se fossem conhecidos inconvenientes, dos quais ela tinha pena, mas não afeto. Roberto nunca reclamou. Continuou amando, continuou enviando o dinheiro que não tinha, continuou se sacrificando em silêncio, até o dia em que seu coração simplesmente não aguentou mais. O telefonema chegou numa terça-feira, durante uma aula de clínica médica. Marina estava no 5º ano de medicina, há poucos meses de se formar. Seu celular vibrou insistentemente no bolso do jaleco branco. Ela ignorou as primeiras chamadas. Estava concentrada na discussão de um caso complexo, ansiosa para impressionar o professor. Mas as ligações não pararam. Irritada, Marina saiu discretamente do anfiteatro e atendeu. Alô? Mãe, eu estou em aula. Não posso falar agora. Do outro lado da linha, apenas soluços. Dona Marta chorava de uma forma tão desesperada que as palavras mal conseguiam se formar. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mãe, o que aconteceu? Mãe, fala. Seu pai. Marina, seu pai. A voz de Dona Marta era um lamento dilacerado. Ele teve um infarto. Está no hospital. Você precisa vir. Por favor, minha filha, vem logo. Marina ficou paralisada por alguns segundos, o telefone ainda colado ao ouvido, enquanto o mundo ao seu redor parecia desacelerar. Então, como se acordasse de um transe, ela correu. Pegou sua mochila, ignorou os chamados do professor e disparou em direção ao estacionamento. A viagem de 2 horas até sua cidade natal foi a mais longa de sua vida. Marina dirigia no piloto automático, as mãos tremendo no volante, enquanto sua mente era invadida por memórias que ela havia tentado enterrar durante anos. Seu pai ensinando-a a andar de bicicleta, segurando o selim mesmo depois que ela pediu para soltar. Seu pai acordando às 5 da manhã para preparar seu lanche escolar, sempre com um bilhete carinhoso dentro da lancheira. Seu pai chorando discretamente de emoção em sua formatura do ensino fundamental. E ela, como tinha retribuído todo aquele amor? Com desprezo, com vergonha, com abandono. Marina chegou ao hospital às pressas, os olhos já vermelhos de tanto chorar durante o caminho. Encontrou sua mãe sentada num banco do corredor da UTI, encolhida, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Ao ver a filha, Dona Marta levantou-se e a abraçou com força. Ele pediu por você, sussurrou a mãe entre lágrimas. Quando estava na ambulância com dor, ele só falava seu nome. Cadê minha Marina? Quero ver minha filha. Cada palavra era uma punhalada no coração de Marina. Ela não conseguiu segurar o choro. Um médico aproximou-se delas com expressão grave. Marina reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela havia aprendido a usar quando precisava dar más notícias. Antes que ele falasse qualquer coisa, ela já sabia. Sinto muito, disse o médico com a voz gentil, mas profissional. Fizemos tudo o que podíamos, mas o infarto foi muito extenso. O coração dele estava muito debilitado. Ele não resistiu. Dona Marta desabou nos braços de Marina, que ficou ali, de pé, segurando a mãe enquanto tentava processar a informação. Seu pai estava morto. Roberto havia partido. E ela nunca teria a chance de pedir perdão. Posso vê-lo? Marina conseguiu articular, a voz saindo rouca. Na sala refrigerada da UTI, o corpo de Roberto estava coberto por um lençol branco. Marina aproximou-se devagar, cada passo custando um esforço imenso. Quando descobriu o rosto do pai, teve que segurar no parapeito da maca para não cair. Ali estava ele, finalmente em paz depois de uma vida inteira de trabalho árduo. Sua pele estava pálida, as rugas ao redor dos olhos pareciam mais profundas. Marina segurou a mão dele, aquelas mãos calejadas que ela sempre desprezou, mãos que trabalharam incansavelmente por ela, que construíram seu futuro tijolo por tijolo. Me desculpa, pai, ela sussurrou, sua voz quebrando. Me desculpa por tudo. Me desculpa por não ter sido a filha que você merecia. Me desculpa por ter vergonha de você.
Me desculpa por ter desperdiçado tanto tempo. Eu te amava. Eu te amo. Por favor, me desculpa. Mas era tarde demais. Roberto não podia mais ouvi-la. Os dias seguintes passaram num borrão. O velório foi simples, como Roberto sempre fora. Marina ficou surpresa e envergonhada com a quantidade de pessoas que apareceram para se despedir. Vizinhos, colegas de trabalho do prédio onde ele era zelador, donos de estabelecimentos locais, até mesmo algumas famílias que ele havia ajudado com bicos de construção, oferecendo descontos impossíveis. Seu pai era um homem bom, disse seu Joaquim, um senhor de cabelos brancos que tinha uma padaria no bairro, sempre ajudando todo mundo, mesmo quando não tinha nada para ele. Uma vez meu filho ficou doente e eu não tinha dinheiro para o remédio. Seu Roberto me deu o dinheiro dele, disse que era empréstimo, mas quando fui devolver, ele não aceitou de jeito nenhum. Cada história era uma revelação dolorosa. Marina descobriu que seu pai, aquele homem que ela considerava inferior, era na verdade um gigante de bondade. Ele ajudava mães solteiras com pequenos reparos em suas casas, sem cobrar nada. Dava carona para trabalhadores que perdiam o último ônibus. Repartia seu marmita com moradores de rua. E sua filha, sua única filha, tinha vergonha dele. Durante o enterro, Marina manteve-se em pé ao lado do caixão enquanto as pessoas desfilavam para dar os últimos adeus. Ela observava cada rosto, cada lágrima sincera, cada palavra de consolo. Todas aquelas pessoas amavam seu pai, respeitavam-no, admiravam-no, e ela, que deveria amá-lo mais do que ninguém, o havia rejeitado. Quando todos se foram e o caixão começou a ser baixado à terra, Marina finalmente desmoronou. Caiu de joelhos diante da cova, soluçando de uma forma que parecia rasgar sua alma. Dona Marta ajoelhou-se ao seu lado e as duas choraram juntas, abraçadas, enquanto a única pessoa que sempre as amou incondicionalmente era sepultado. Ao voltar para a casa dos pais após o enterro, Marina caminhou pelos cômodos como uma sonâmbula. Tudo estava exatamente como ela lembrava. Simples, mas impecavelmente limpo e organizado. No quarto que fora dela na adolescência, encontrou algo que a fez parar. Na cabeceira da cama, emolduradas na parede, estavam todas as fotos dela desde bebê até a formatura da escola. Roberto havia criado um verdadeiro santuário. Fotos de apresentações escolares, certificados de mérito acadêmico, desenhos que ela fizera na infância. Tudo cuidadosamente preservado e exposto com orgulho. No criado mudo, uma foto chamou sua atenção. Era da formatura do ensino médio. Aquela mesma formatura onde ela havia recusado o abraço do pai. Na imagem, Marina aparecia sorrindo ao lado das amigas. E ao fundo, desfocado, mas presente, estava Roberto. Sozinho, observando a filha de longe, com aquele sorriso triste que ela agora entendia perfeitamente. Ele havia tirado uma foto daquele momento, um momento de rejeição, de humilhação pública, e mesmo assim guardara aquela foto, porque para ele qualquer registro da filha era precioso. Marina abraçou a foto contra o peito e chorou até não ter mais lágrimas. Na semana seguinte ao enterro, Marina permaneceu na casa dos pais ajudando Dona Marta com os trâmites burocráticos da morte. Certidões, documentos do banco, cancelamento de contas. Era uma forma de se manter ocupada, de não pensar, de não sentir o peso esmagador da culpa que crescia a cada dia. Foi ao organizar os papéis financeiros do pai que Marina fez uma descoberta que a destruiria completamente. Sentada à velha mesa da cozinha, ela abriu a gaveta onde Roberto guardava seus documentos. Havia extratos bancários, recibos amarelados pelo tempo, cadernetas anotadas à mão com aquela letra trêmula e caprichosa. Marina começou a ler, tentando entender a situação financeira que sua mãe herdaria. O que ela encontrou a deixou sem ar. Havia um caderno, de capa dura azul já desgastada, onde Roberto anotava meticulosamente cada centavo que ganhava e gastava. As páginas estavam repletas de cálculos, planejamentos, sonhos transformados em números. Marina começou a folhear desde o início, que datava do ano em que ela entrara no colégio particular. Janeiro. Salário zelador, R$ 1.200.
Bico fim de semana, 300. Total, R$ 1.500. Logo abaixo, as despesas. Aluguel, 450. Luz e água, 120. Comida, 250. Mensalidade escola Marina, 680. Marina fez as contas rapidamente. Sobravam exatos R$ 0. E ela nem havia contado o transporte, o gás, outras despesas básicas. Como ele conseguia? Continuou lendo página após página, ano após ano. As anotações contavam uma história de sacrifício que ela nunca imaginara. Havia meses onde Roberto anotava: pulei almoço segunda, quarta e sexta. Economizei R$ 45 para uniforme novo Marina. Ou então, consertei sapato de novo, terceira vez. Guardei R$ 80 para livros didáticos. As mãos de Marina tremiam segurando o caderno. Lágrimas começaram a cair sobre as páginas, borrando a tinta azul das anotações antigas. Mas o pior ainda estava por vir. Ao chegar nas páginas correspondentes ao período da universidade, Marina encontrou algo que a fez parar de respirar. Havia uma seção intitulada Conta Marina Faculdade. Todo mês, religiosamente, Roberto depositava $400 na conta da filha. Mas as anotações mostravam de onde vinha esse dinheiro. Peguei turno extra na portaria, das 22h às 6, mais R$ 200. Bico domingo pintando casa Seu José, 150. Conserto telhado Dona Lourdes, R$ 100. Seu pai estava trabalhando praticamente sem descanso. Marina calculou. Com o turno regular de zelador das 7 às 19 horas, mais o turno extra das 22 horas às 6, Roberto dormia no máximo 4 horas por dia. E nos finais de semana, quando deveria descansar, ele fazia bicos. Meu Deus! Marina sussurrou a voz embargada. O que eu fiz? O que eu fiz? Dona Marta entrou na cozinha e viu a filha segurando o caderno, chorando compulsivamente. Você encontrou as anotações dele, disse a mãe, com uma tristeza profunda nos olhos. Eu pedi para ele parar, Marina. Eu implorei. Disse que você já estava na universidade pública, que não precisava mandar dinheiro todo mês. Mas ele não ouvia. Dizia que você precisava se concentrar nos estudos, que não queria que você passasse aperto, que não queria que você trabalhasse e prejudicasse as notas. Mãe, ele estava se matando de trabalhar por minha causa. Ele te amava mais do que a própria vida. Dona Marta sentou-se ao lado da filha e segurou sua mão. Sabe o que ele me disse uma vez? Marta, eu não tive estudo, não tive oportunidade. Mas nossa Marina vai ser doutora. Ela vai ter tudo o que eu não tive. E se eu tiver que trabalhar até cair para isso acontecer, eu vou trabalhar feliz. Marina abraçou a mãe, e as duas choraram juntas mais uma vez. Mas agora o choro de Marina era diferente. Não era apenas luto, era remorso absoluto, um arrependimento tão profundo que parecia consumi-la por dentro. Eu tratei ele tão mal, mãe. Eu tive vergonha dele. Eu o ignorei. Eu o rejeitei. E ele estava se matando por mim. Ele sabia, minha filha. Dona Marta revelou, sua voz quebrando. Ele sabia que você tinha vergonha dele. Eu via quando ele ficava triste depois que você desligava o telefone rápido demais, ou quando você inventava desculpas para não vir nos visitar. Ele sabia. Mas nunca deixou de te amar. Nunca deixou de se sacrificar por você. Aquelas palavras foram como uma sentença de morte para Marina. Saber que seu pai tinha consciência de sua rejeição e mesmo assim continuou amando, continuou se doando, continuou se matando de trabalhar para garantir seu futuro, era insuportável. Marina continuou folheando o caderno através das lágrimas. Nas últimas páginas, encontrou algo que a quebrou definitivamente. Era uma lista, escrita há apenas 2 meses, intitulada Para quando Marina se formar. 1. Dar de presente o anel de formatura. Já guardei 1.200, falta 800. 2. Fazer churrasco para a família comemorar. 3. Emoldurar diploma dela e colocar na sala. 4. Dizer que sou o pai mais orgulhoso do mundo. Roberto estava planejando a formatura da filha. Estava economizando para comprar-lhe um anel de formatura, mesmo que isso significasse mais meses pulando refeições, mais turnos extras, mais fins de semana trabalhando. Ele não viveu para ver esse dia.
Não viveu para realizar aquela lista simples e cheia de amor. Marina encontrou o dinheiro dentro de um envelope no fundo da gaveta. As notas estavam impecavelmente organizadas, contadas e recontadas, guardadas com o cuidado de quem poupa cada centavo com muito sacrifício. R$ 1.200 em notas de 10 e 20 reais. Dinheiro suado, conquistado em horas de trabalho sob o sol, em madrugadas sem dormir, em refeições substituídas por café com pão. Ela segurou o envelope contra o peito e chorou como nunca havia chorado antes. Chorou pela filha terrível que havia sido. Chorou pelo pai maravilhoso que havia perdido. Chorou por todo o tempo desperdiçado, por todos os abraços recusados, por todas as ligações encurtadas, por todos os momentos que jamais poderia recuperar. Ele estava cansado nos últimos meses. Dona Marta continuou também chorando. Eu via as olheiras, o jeito que ele segurava o peito às vezes, quando achava que eu não estava olhando. Eu pedia para ele ir ao médico, mas ele dizia que não tinha tempo, que precisava trabalhar. Dizia que logo você se formaria e ele poderia descansar, que aguentaria mais um pouquinho. Mas Roberto não aguentou. Seu coração, exausto de tanto trabalho, de tanto sacrifício, de tanto amor não correspondido, simplesmente desistiu. Marina abriu a carteira e tirou o cartão do banco, onde o pai depositava o dinheiro mensalmente. Entrou no aplicativo pela primeira vez em meses para verificar o histórico completo. Ali estava, registrado digitalmente, o testemunho do amor de um pai. Depósito após depósito, todo dia 5 de cada mês, sem falhar nunca, durante 5 anos. E ela? Quantas vezes ligara para agradecer? Quantas vezes demonstrar a gratidão? Quantas vezes, ao menos, perguntara se ele estava bem, se estava precisando de algo, se não estava trabalhando demais? A resposta era 0. 0 vezes. Marina passou o resto do dia lendo e relendo aquele caderno, como se fosse uma carta de amor póstuma do pai. Em cada anotação, em cada conta cuidadosamente feita, em cada centavo economizado, ela via a prova de um amor que ela não soube valorizar quando ainda havia tempo. Naquela noite, sozinha no quarto que fora seu na adolescência, Marina tomou uma decisão. Ela não podia mais mudar o passado, não podia mais pedir perdão ao pai, não podia mais corrigir seus erros, mas podia honrar a memória dele. Podia fazer valer cada sacrifício, cada hora extra trabalhada, cada refeição pulada. Marina não voltou imediatamente para a universidade. Trancou o semestre, para desespero de seus colegas e do namorado, que não entendiam por que ela jogaria fora meses de estudo por causa de um luto. Mas Marina não estava apenas de luto. Estava em processo de transformação. Ela passou os meses seguintes cuidando da mãe e redescobrindo as próprias raízes. Ajudava a Dona Marta com a costura, algo que antes considerava trabalho menor. Conversava com os vizinhos que seu pai tanto ajudara. Visitava o prédio onde Roberto trabalhou como zelador durante 20 anos. Seu Roberto era especial, disse Dona Francisca, síndica do prédio com os olhos marejados. Nunca vi ninguém tão dedicado. Ele chegava antes de todo mundo e saía depois de todos. Conhecia cada morador pelo nome, lembrava aniversários, perguntava das crianças. Quando meu marido faleceu, foi seu pai quem organizou uma vaquinha entre os moradores para me ajudar. Cada história era uma revelação. Cada pessoa que cruzava seu caminho tinha uma lembrança carinhosa de Roberto. E Marina, sua própria filha, havia sido incapaz de ver a grandeza daquele homem simples. Um dia, vasculhando mais pertences do pai, Marina encontrou uma caixa de sapatos escondida no alto do guarda-roupa. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a ela, mas nunca enviadas. Com as mãos trêmulas, Marina abriu a primeira, datada de 6 anos atrás, logo após ela entrar na universidade. Minha querida Marina, hoje você começou a faculdade. Eu te vi pela manhã, arrumando suas coisas para ir embora, e meu coração quase explodiu de orgulho. Você está tão bonita, tão inteligente, tão determinada. Eu sei que às vezes você fica brava comigo, que talvez tenha vergonha do seu pai velho e sem estudo. Mas quero que saiba que eu te entendo. Quando eu tinha sua idade, também queria ser diferente do que era.
Não se preocupe comigo, minha filha. Você só precisa focar nos seus estudos e realizar seus sonhos. Eu vou estar sempre aqui, torcendo por você, mesmo que de longe. Te amo mais do que tudo neste mundo. Seu pai que te adora, Roberto. Marina mal conseguia enxergar as palavras através das lágrimas. Abriu outra carta, depois outra, depois mais outra. Todas seguiam o mesmo padrão. Declarações de amor incondicional, palavras de incentivo, desculpas por não ser o pai que ela merecia, promessas de continuar trabalhando duro para garantir seu futuro. Uma carta em especial a destroçou. Era do dia da formatura do ensino médio, aquela fatídica formatura onde ela havia recusado o abraço dele. Marina, hoje foi um dos dias mais felizes e mais tristes da minha vida. Feliz porque te vi se formar, linda naquele vestido, pronta para conquistar o mundo. Triste porque percebi que você tem vergonha de mim. Quando você afastou meu abraço, senti uma dor no peito que nunca tinha sentido antes. Mas depois pensei, ela está certa. Eu estava suado com roupa de trabalho no meio de tanta gente importante. Eu deveria ter tomado mais cuidado, ter planejado melhor. Desculpa por ter te envergonhado, minha filha. Vou tentar ser mais discreto daqui em diante. Mas nunca vou parar de te amar e de me orgulhar de você. Seu pai, Roberto. Marina gritou. Um grito primitivo de dor absoluta que saiu do fundo de sua alma. Ele havia pedido desculpas. Ele, que trabalhava 16 horas por dia para pagar seus estudos, que viera direto do trabalho para não perder sua formatura, que a amava mais do que a própria vida. Ele havia pedido desculpas por tê-la envergonhado. Dona Marta entrou correndo no quarto e encontrou Marina no chão, cercada por cartas, soluçando descontroladamente. A mãe simplesmente se sentou ao lado dela e a abraçou, deixando-a chorar. Ele nunca mandou essas cartas, Marina conseguiu dizer entre soluços. Porque ele nunca mandou. Porque ele tinha medo de te pressionar, Dona Marta respondeu suavemente. Ele dizia que você já tinha muitas preocupações com os estudos, que não precisava se preocupar com um pai sentimental. Então ele escrevia as cartas, desabafava e guardava. Era a forma dele de lidar com a saudade. Marina levou semanas para conseguir ler todas as cartas. Cada uma era um testemunho de amor puro e incondicional. Em nenhuma delas havia cobrança, ressentimento ou mágoa. Apenas amor, compreensão e um orgulho imenso pela filha que estava construindo um futuro melhor. Quando finalmente voltou à universidade no semestre seguinte, Marina era uma pessoa completamente diferente. O namorado terminou com ela logo na primeira semana, dizendo que ela havia mudado demais, que não era mais divertida. As antigas amigas também se afastaram quando perceberam que Marina não estava mais interessada em festas caras e ostentação. Mas Marina não se importou. Ela havia descoberto algo muito mais valioso: propósito. Começou a trabalhar como voluntária em clínicas populares nos bairros periféricos. Atendia pessoas como seu pai, trabalhadores exaustos, pais de família que colocavam a saúde em segundo plano porque não podiam perder um dia de trabalho, mães que se sacrificavam pelos filhos até o limite. Em cada paciente ela via Roberto e tratava cada um deles com a reverência e o cuidado que gostaria de ter demonstrado ao próprio pai. Na formatura de medicina, Marina usou o anel que Roberto havia economizado para comprar. Dona Marta trouxe o dinheiro guardado e Marina o usou exatamente para aquele propósito, honrando o sonho do pai. Durante a cerimônia, ela segurou o anel contra o peito e sussurrou: "Conseguimos, pai. Eu me formei. Só desejo que você estivesse aqui para ver." No discurso de formatura, enquanto representante da turma, Marina contou sua história. Falou sobre o pai zelador, que trabalhou até a morte para pagar seus estudos. Falou sobre sua vergonha, sua rejeição, seu arrependimento. Falou sobre como descobriu tarde demais o verdadeiro significado de nobreza, dignidade e amor. Passei anos procurando prestígio social entre pessoas que mediam o valor humano pelo tamanho da conta bancária, Marina disse, sua voz ecoando pelo auditório lotado. E ignorei o homem mais nobre que já conheci, um homem que media seu sucesso pela felicidade da filha,
que considerava riqueza poder sacrificar-se por quem amava. Meu pai não tinha diploma universitário, não tinha carro importado, não frequentava lugares sofisticados. Mas ele tinha algo que muitas pessoas com títulos e fortunas nunca terão: um coração genuinamente bom. Marina fez uma pausa, limpando as lágrimas que escorriam livremente. Muitas pessoas na plateia também choravam. Hoje eu me formo médica, mas a lição mais importante da minha vida não aprendi na universidade. Aprendi com um zelador chamado Roberto, que me ensinou, tarde demais, infelizmente, que o valor de uma pessoa não está em sua profissão ou conta bancária, mas em sua capacidade de amar, de se doar, de ser bom mesmo quando ninguém está olhando. Pai, onde quer que esteja, esta vitória é sua. Cada paciente que eu ajudar, ajudarei em sua memória. Cada vida que eu salvar, salvarei honrando seu sacrifício. Me desculpe por ter demorado tanto para enxergar quem você realmente era. Te amo eternamente. O auditório explodiu em aplausos, mas Marina não ouvia. Seus olhos estavam fixos na cadeira vazia na primeira fileira, ao lado de Dona Marta. A cadeira onde Roberto deveria estar sentado, radiante de orgulho, vendo sua filha finalmente realizar o sonho pelo qual ele tanto lutou. Anos depois, Doutora Marina abriu uma clínica popular no bairro onde cresceu, oferecendo atendimento gratuito ou a preços simbólicos para trabalhadores de baixa renda. Na parede da recepção, uma foto em preto e branco. Roberto com seu uniforme de zelador, sorrindo aquele sorriso cansado, mas feliz. Embaixo da foto, uma placa. Doutor Roberto, doutor em amor e sacrifício. Este lugar existe por causa dele. Marina nunca se casou, nunca teve filhos. Dedicou sua vida a cuidar de pessoas como seu pai, a honrar a memória dele através de ações concretas. Toda noite, antes de dormir, ela lia uma das cartas que ele nunca enviou. E toda manhã, ao acordar, ela prometia a si mesma ser digna do amor que ele lhe dedicou. O arrependimento nunca desapareceu completamente. Marina carregaria para sempre a dor de não ter valorizado o pai enquanto ele estava vivo, mas ela transformou essa dor em propósito, esse remorso em redenção. Porque às vezes, as melhores homenagens não são feitas com palavras ou lágrimas, mas com uma vida inteira, dedicada a honrar o legado daqueles que perdemos. E Roberto, o humilde zelador que amou sua filha mais do que a própria vida, agora vivia através dela, em cada paciente atendido com carinho, em cada trabalhador cansado que recebia cuidado médico gratuito, em cada gesto de bondade que Marina espalhava pelo mundo. Ela havia aprendido, mesmo que tragicamente tarde, a lição mais importante. O amor verdadeiro não se mede pelo que recebe, mas pelo que dá. E Roberto dera tudo.